poder trazer alguns dos principais temas e princípios fundamentais da nova psicanálise. Nova psicanálise é como o Magno chama a reformulação que ele faz, que ele sente necessidade de fazer em certo momento do final do século XX, da herança psicanalítica que ele recebeu. Ele é um cara que desde cedo começou a ler Freud. Ele, nos anos 70, mandou uma carta para o Lacan, convidando o Lacan, que era o grande nome da psicanálise na época, né, nos anos 70. Ele manda uma carta convidando o Lacan para vir ao Brasil, e o Lacan responde a carta dizendo: vem você para a França. Ele foi para a França, foi analisando do Lacan, né, fez análise com o Lacan por algum tempo, e foi convidado pelo Lacan para oferecer um curso na Universidade de Vincennes, onde o Lacan estava dando aula no período. E ele oferece um curso simplesmente sobre os contos do Guimarães Rosa, um autor, um escritor brasileiro, lá na França, para um monte de francês, articulando os contos do Guimarães Rosa com psicanálise. A partir daí, quando ele volta, ele funda o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, que se torna uma das principais instituições de psicanálise do Brasil e principalmente, assim, é muito importante na difusão do lacanismo, na difusão dessa nova maneira, na época, de pensar a psicanálise que surge ali com o Lacan. O Lacan tem uma importância muito grande nesse meio assim, do século XX, meio para o final do século XX, porque entre a morte do Freud, em 39, e o surgimento do Lacan, né, com o ressurgimento da psicanálise com Lacan, a psicanálise andou perdida, assim, perdida nos Estados Unidos, virou psicologia do ego, psicanálise do ego, isso que hoje dá base a essas chamadas psicologias comportamentais, cognitivo-comportamentais. Isso, assim, enquanto psicologia, um campo que não se diz psicanálise, está tudo certo, mas aquilo ali, se dizer psicanálise, é terrível, terrível. Eu escrevi recentemente aquele livro Haja Paciência, que é uma resposta a esse ressurgimento da acusação de que a psicanálise não seria ciência. Eu fui ler assim, as obras fundamentais dessa psicologia do ego, dessa psicanálise, dessa psicologia comportamental, cognitivo-comportamental. A ideia ali é de readaptar a pessoa ao mundo, readaptar a pessoa à sociedade. Tem ali a descrição de um caso, e é um livro desse tamanho, de uma das principais referências dessa área, tá? Principais referências. Aí um cara chamado Abe, aí ela fica assim, descrevendo o caso dele, dizendo: ele estava só em casa, vendo televisão, jogando videogame. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho com ele, no final foi um sucesso, porque ele pôde fazer o currículo dele, mandar para uma empresa e voltar a pagar as contas. Isso é o sentido de uma análise, readaptar uma pessoa à própria lógica social já estabelecida. Isso é muito perigoso supor que você sabe o que fazer, né? Você sabe o que a pessoa deveria estar fazendo, e que aí trata-se então de readaptar ela a uma sociedade que você pode ler como uma lente psicanalítica como já doente a sociedade. Não existe isso de readaptar a pessoa, adequar o comportamento da pessoa a algum tipo de padrão. Porque qual é o padrão? O que a gente deveria estar fazendo com a nossa vida? Não sei. Quando o Lacan surge ali na França, de meados para fim do século XX, ele está retomando os fundamentos da psicanálise, está dizendo: vocês pararam de ler Freud. Não que pararam de ler conceitos do Freud, livros do Freud. Vocês deixaram de entender o que tem de fundamental na psicanálise. O que é fundamental na psicanálise? Diz o Lacan: o real é impossível. O real é sempre fundamentalmente perdido. Que real? Esse real. O que você realmente deveria estar fazendo com a sua vida? Eu não sei. Como é que você realmente deveria funcionar? Qual deveria ser realmente a sua performance existencial? Não sei. E não posso saber. E tenho raiva de quem saiba, como se diz. Porque esse que sabe exatamente o que você deveria estar fazendo com a sua vida, ele vem com um maquinário de controle e dominação em cima de você. Então, eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem saiba. Não é mentira, porque a gente sempre quer saber um pouquinho, a gente procura, a gente investiga, a gente tenta. Mas, psicanaliticamente, é fundamental resgatar esse impossível. O Lacan fala muito de impossível.
vocês vão ver na obra dele inteira, nas entrevistas, nos seminários, toda hora essa palavra, impossível. Por que ele fala tanto do impossível? Porque a psicologia do ego e as terapias cognitivo-comportamentais estão vendendo para as pessoas, a possibilidade de encontrar o sucesso, a felicidade, a adaptação, a adequação. Contra isso ele diz, lembrem-se, é impossível. O sucesso absoluto é impossível, a felicidade absoluta é impossível, a adaptação absoluta é impossível. Então imaginem o que foi para o M.D. Magno estar lá no olho do furacão nos anos 70, quando o lacanismo já era uma realidade, e ter contato com aquilo e trazer aquela obra para o Brasil, sabe? Foi muito importante. Ocorre que ao longo dos anos 80, ele próprio começou a sentir necessidade de avançar ainda mais nas reformulações da psicanálise, que no caso da psicanálise não são tanto no sentido de o cara tem ali certas ideias que ele quer desenvolver e colocar, não é só sobre isso, é de resgatar esse sentido fundamental da impossibilidade absoluta do gozo absoluto desejado. Isso tem que ser sempre mantido como fundamental. O impossível é o fundamental. Tá? Bom, então eu resolvi apresentar para vocês, como tem muita gente falando de psicanálise, às vezes é importante resgatar um pouco o que tem de mais fundamental, né? Aí quando eu estava me preparando para apresentar alguma coisa, eu acabei me dando conta de que está fazendo 18 anos que eu estou estudando psicanálise. Antes da psicanálise, eu conheci a psicologia e a psiquiatria como paciente, não como estudioso. Paciente é uma palavra interessante que remete justamente à dimensão do pathos. Pathos diz respeito a essa passividade, aquilo de que se sofre. Ela está tanto na raiz da patologia, das patologias, das paixões também. Pathos é essa palavra que fala de uma afetividade, daquilo que nos afeta e nos comove de uma certa maneira. Então, muito bem, depois de ter conhecido por esse lado do paciente a psicologia e a psiquiatria, quando eu entrei na faculdade de História, eu conheci a psicanálise. E aí justamente pude ter ali a oportunidade de pensar psicanaliticamente. Ela me interessou muito rapidamente, assim, desde que eu conheci a psicanálise. Foi através de uma professora muito querida chamada Nelma Medeiros, que me apresentou justamente a psicanálise do M.D. Magno. E a partir dali, cara, quando eu vi que tinha ali alguma coisa, né, um movimento de pensamento que podia de fato me ajudar a lidar com aquela dimensão do pathos, né, da afetividade que atravessa a gente, que comove a gente de uma certa maneira, aquilo me encantou muito. E eu tinha em casa a coleção completa das obras do Freud, porque minha mãe era psicanalista. Nessa época não, já era uma psicanalista aposentada, porque segundo ela mesma, ela deixou de acreditar naquilo tudo e nada mais daquilo fazia sentido para ela. Mas o fato é que as obras estavam lá e eu comecei a ler compulsivamente as obras do Freud, as obras do próprio Magno. E a minha relação com a psicanálise, a partir dali, né, como estudioso de psicanálise, nunca mais se interrompeu. Eu continuei estudando psicanálise desde então. Desde esse grupo de estudos ali, um pouco mais tarde, quando eu já estava no doutorado, eu entrei na pós-graduação em psicanálise da Cândido Mendes com esse grupo do M.D. Magno. E mais recentemente, entre 2021 e 2022, eu participei da formação em psicanálise lá da instituição do M.D. Magno. Tive o prazer de ouvir ele falar muitas vezes. Então, assim, o que eu vou trazer hoje são alguns conceitos fundamentais, não só hoje, mas ao longo desses 4 encontros aqui em maio, nesse tempo que sobrar depois das apresentações de vocês, eu vou trazer alguns conceitos fundamentais. Pode passar para nós, por favor, Gabriel? Me parece que tudo começa com esse conceito de haver. Algo que o Magno sempre repete e que pode parecer da ordem de uma banalidade, mas que é: o haver há, o não haver não há.
parece óbvio. É claro que o haverá, o não haver, não há. Para que precisa falar um negócio desse, uma bobagem dessa? Isso é simplesmente fundamental para sustentar a experiência de uma existência e de uma compreensão de mundo, de uma visão de mundo, da imanência mais radical possível. Quando a gente diz o haverá, quer dizer, tudo o que há, as coisas estão havendo. Veja a gente elas como algo imaginário ou real, algo fictício ou de fato, algo que é material ou imaterial. Tudo o que existe, existe. Tudo o que há. E tudo o que há está havendo aí. O haver está sempre se revelando. O haver está sempre se mostrando. No pensamento ocidental, eu vejo muito essa pegada com os pensadores pré-socráticos. Né? Você pega aí o Parmênides, o ser é, o não ser não é. A tradição, via Platão, Aristóteles e o que veio depois, cristianismo, tende a ler esse ser do Parmênides como o ser de uma coisa. O ser da mesa é uma coisa, logo ele não é outra coisa. E tiram daí o princípio lógico de não contradição e coisas do tipo. Ele não está falando de lógica, o Parmênides. Quem está falando de lógica é o Aristóteles depois. Ele está falando do ser em sentido absoluto. O ser é, quer dizer, o haver há. A existência existe. O que há, há. Por isso que o Parmênides diz, afaste-te do outro caminho de investigação, porque lá você não vai encontrar nada. Porque não é. Isso é muito importante, porque assim, tudo que pode ser pensado, dito, elucubrado, imaginado, escrito, filmado, projetado, alucinado, imaginado, há. Tudo que há, há. Não tem nada fora, tá? Não tem nada assim que... isso não existe. O que é que não existe? Fadas existem. Deuses existem. Energias boas e ruins existem. A questão é, como que isso existe? Existe da maneira que as pessoas que acreditam dizem que existe? Ou existe de uma outra maneira? Essa é uma questão que vai proliferar eternamente. Como que isso que há é? O que é isso que há? Aí você vai ter ontologia, epistemologia, dar e vender, vão ser as maiores discussões de todos os tempos que nunca vão se encerrar. Por que nunca vão se encerrar? Porque não tem como essa dimensão do ser recobrir ponto a ponto a dimensão do haver. Há uma diferença aí, um salto, uma diferença que não é recuperável, não é totalmente recobrível entre haver e ser. O que há, há. O que é isso que há? Aí a gente começa a especular, a fazer ficção. Tem uma diferença entre haver e ser. A noção de que não haver, não há é fundamental para a sustentação de uma experiência existencial da imanência. Porque, embora pareça óbvio, o que há, o que não há, não há, a gente vive contando com o que não há. A gente vive projetando alguma coisa lá fora do haver que supostamente, por exemplo, criou o haver em um determinado momento. Então o haver teria começado a existir. Mas onde estava esse negócio que criou o haver antes do haver? Estava fora do haver? Então não há. A gente vive contando com algum sentido, alguma entidade, alguma força que pode lá de fora do haver reger o haver, levar as coisas para algum lugar ou para outro lugar. Mas onde que está essa coisa que está lá fora? A gente vive pensando em algum critério absoluto para decidir o que é o bem e o mal, certo e errado, justo e injusto. Onde estaria esse critério? Se não lá fora do haver. Porque se ele foi criado aqui dentro, o critério, ele não é absoluto. Se ele não é absoluto, ele não é o que ele diz que é. Um critério absoluto para definir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Onde estaria o sentido da existência? Onde que nós devemos chegar? Nada disso está dado, né? Porque não tem lá fora, não tem não haver. Em outro sentido, por isso que eu coloquei essa imagem, inclusive, que assim, é a especulação cosmológica, na qual eu mais acredito hoje em dia, que é a de um universo eterno. O haver tem que ser eterno. O haver não começou em algum momento, o haver não vai acabar em algum momento. Na nossa aventura humana aqui, né, no planeta, ela começou em algum momento e ela vai terminar em algum momento. Isso é certo. Mas o haver já existia muito antes e vai continuar existindo muito depois. O haver há e é eterno.
Essa teoria cosmológica, chamada Big Bounce, ela diz que já existia um universo antes do Big Bang que implodiu, deu origem àquela minúscula concentração super densa e quente de energia e matéria, e aquilo explodiu de novo numa espécie de Big Bang, como a gente chama hoje. Uma especulação científica, uma mitologia científica da nossa época, né? Mas me parece mais acertada do que a ideia de que a coisa começou num dado momento com o Big Bang, a ideia de que já existia um universo antes que colapsou, implodiu e deu origem a um outro universo depois que explodiu de novo. Isso vai continuar acontecendo eternamente de alguma maneira, pelo menos com essa especulação científica que a gente tem hoje. De repente, mais à frente, a gente consegue pensar a eternidade de alguma outra maneira. Mas só para dizer, o negócio é eterno, sabe? Outra coisa fundamental envolvendo esse conceito de haver, pode passar, é que haver não apenas diz respeito à totalidade do que há, tudo que há em qualquer tempo ou lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito, seja fato ou ficção, imaginário ou real, o que quer que seja, há. Haver é também uma experiência, a experiência de haver. E a coisa se diz assim em duplo sentido na nova psicanálise. O que é a experiência de haver? É aquela experiência traumática e estática. Muitas vezes quando eu escrevo sobre ela eu digo uma experiência traumaestática, porque ao mesmo tempo um trauma, um choque, uma coisa, uma sacudida, um abalo, um tremor, e também um êxtase, que é uma coisa que te leva para uma experiência que não está contida no âmbito das significações já estabelecidas na ordem do ser. Todo mundo já passou por isso. Mesmo quando eu estudava lá com alguns colegas da psicanálise, alguns diziam assim, eu não entendo o que é a experiência de haver. Como que você não entende o que é a experiência de haver? Você nunca passou por uma experiência muito traumática? Você nunca passou por um momento em que as coordenadas significativas que você tinha de mundo não davam conta de te sustentar naquele momento e de dizer para você o que estava acontecendo exatamente? Tem esses momentos na vida, tem esses momentos, eles são da ordem do real. O Magnus chama a própria experiência de haver de real. Real é esse haver, essa experiência de haver. Uma vez que a gente passa por ela, logo em seguida a gente começa a proliferar ficções e significações para tentar dar conta dela. Ela, portanto, essa experiência de haver, ela causa religião, mitologia. O que é? A proliferação discursiva, narrativa, mitológica e religiosa. Tentativa de dar conta dessa experiência. Querer dizer o que ela é, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, de onde a gente veio, não sei o que, tal. Querer enquadrar isso num regime significativo. Essa experiência causa ciência, tentar investigar então o que está acontecendo, como é que está acontecendo, para onde a gente veio. Essa experiência causa a produção artística, a criação artística. Por que a gente cria? A gente está tentando dar conta de alguma coisa da qual nunca se dá conta verdadeiramente. Por isso que também não existe a última mitologia, a última religião, a última palavra científica ou a última criação artística. Não tem. Continua havendo. O haver não se esconde, o haver não vai embora. Ele continua angustiando e pedindo mais, né? Tem essa requisição de um mais que fica produzindo, proliferando experiência. Eu gosto muito dessa descrição da experiência de haver, que é da própria Nelma, da própria professora Nelma, que é assim: a experiência de haver é não tética, pois não provém de uma decisão ou posição de si. Não é uma tese. Não estou aqui defendendo uma tese. Veja, ao haver, existe uma coisa que é a experiência de haver. Não é sobre isso. É a experiência que cada um tem desse momento, aquele momento que doeu mais, ou aquele momento em que houve uma experiência de êxtase tão enorme que nada mais em volta fazia sentido, ou aquele momento em que houve uma perda tão grande do chão e das referências em que nada mais sustentava e segurava aquela experiência. Então não é uma tese. Parafraseando Samuel Beckett, em Fim de Partida, você há.
não há cura para isso. Somos acometidos de mal-estar, sendo dado o saber absoluto de solidão, do derrisório e desamparo sem álibi, trauma cru e obsceno de haver, saber único de cada um, que faz mover o mundo no sentido de cada um se virar para conviver e entender, tarefa impossível sua condenação. Somos transeuntes carregados pelo mal-estar, que é fato, enquanto tal, alheio às vontades que lhe são favoráveis ou lhe fazem resistência. Uma descrição dessa experiência de haver, que é uma experiência de máximo mal-estar, de máxima solidão. É uma solidão tão grande, porque aquelas referências que dizem quem você é, que estão no nível do ser, elas caem e você meio que consegue experimentar, sem obviamente estar fazendo uma tese filosófica com isso, é uma experiência, a solidão do próprio haver, a solidão do todo, que é absolutamente só, porque não tem nada além, não tem o não haver para ele dar a mão para o não haver e passear por aí. Ele queria, ele fica pedindo, mas não tem, nunca vem. Quando há essa experiência de haver, o que ela revela é essa solidão absoluta do próprio haver. Não é nem a desse personagem, Diogo, porque as referências desse personagem, elas meio que caem por terra. É disso que se trata na psicanálise, é desse tipo de coisa que a gente está lidando. Não é de uma articulação conceitual, sabe? Não é se a palavra tal é traduzida de tal maneira e se encaixa num discurso de uma maneira ou de outra. É dessa experiência de haver, é isso que tem que se dizer em algum momento. É isso que há de ser rememorado em algum momento. Pode passar? O conceito fundamental da psicanálise é justamente o conceito de pulsão. Isso é o que há de fundamental. Assim, o que há com o haver? O haver é pulsional. Ele é essa força em movimento que fica buscando uma satisfação absoluta, um gozo absoluto, um poder absoluto que nunca vem. E nisso ele fica em movimento, em eterno looping, buscando, quebrando a cara e retornando, buscando, quebrando a cara e retornando sobre si mesmo. Isso é o eterno vir a ser, ou o eterno vir a haver, do haver. A descrição desse movimento do haver é o que a gente chama de pulsão. E uma vez que a gente há, essa pulsão nos comove. Por que que comove? Porque não é que ela está movendo a gente para algum lugar de acordo com o desejo dela, não é exatamente isso. Sim, ela está buscando satisfação. E enquanto ela está indo, ela vai levando a gente junto, vai arrastando a gente junto, vai carregando a gente junto. A gente é carregado, comovido por esse desejo, por essa pulsão. Pulsão é fundamentalmente desejo de impossível. Por que é desejo de impossível? Porque o que o haver quer? O gozo absoluto. Onde está esse gozo absoluto para o haver? Onde é que ele poderia encontrar esse gozo absoluto? Não vem. Estaria no não haver. É o que não há. Se você pensar, para uma pulsão, a satisfação equivaleria à morte, ao desaparecimento. Se o haver pudesse encontrar o gozo absoluto, ele viraria não haver. Só que o não haver, o desgraçado do não haver, não há. Ah, mas por que não há? Porque não há. Não tem o que fazer. Como é que você vai fazer o que não há haver? Ah, dá um jeitinho. É só o que a gente faz. Dá um jeitinho a vida inteira. O haver fica dando um jeitinho a vida inteira. Olha que loucura que ele já fez na face do mundo. Já inventou árvore, nuvem, primata que sai andando, falando, conversando, falando sobre psicanálise em sala de aula. Isso é loucura, loucura do haver, tentando não haver e não consegue. Olha só como é forte essa passagem. Todos os tesões que existem por aí são, na verdade, tesões em algo que é impossível, porque simplesmente não existe. Estamos submetidos a um movimento de desejo por algo que jamais vai se oferecer.
e tampouco adianta desistir, porque sabemos que nunca vai se oferecer, pois a máquina funciona assim, ela só funciona se quiser o impossível. Viver é desejar o impossível, ou haver é desejar o impossível. Todos nós estamos em busca do impossível, desse gozo absoluto impossível, dessa satisfação absoluta impossível, desse impossível não haver. Haver, desejo de não haver. Essa é a força que nos comove. E é isso que a gente está buscando. Por isso que os movimentos que a gente observa na face do mundo não têm um compromisso com nenhum tipo de moral. Não é desejo de fazer o bem, de seguir o caminho da justiça. É desejo de gozo absoluto impossível. É desejo de não haver. Não é compromisso com a conservação da vida. Desde muito cedo isso está dado. O bebezinho está lá, cai no chão um biscoito, ele come. Cai no chão uma pilha, ele come. Não tem compromisso, não é desejo de conservação da vida. É desejo de não haver. Nesse duplo sentido. Ao mesmo tempo ele quer um gozo absoluto que não há, por isso o desejo de não haver, pelo não haver que não há, mas ao mesmo tempo, como esse gozo seria para ele a destruição total, o desaparecimento absoluto, a conversão total em gozo, é um desejo mesmo de não haver. É aquela situação que bate diante de uma experiência forte de haver naquele sentido, de que chega, para mim chega, queria ir embora, só que não tem para onde ir. E volta. Outra coisa forte que ele diz é: não haver, não há, nem morrendo. Morrer não é ir para o não haver. Você não está lá para ver o que foi. Então a gente volta e retorna, mas essa experiência está lá no fundo. Última noção fundamental. A pulsão, ela se faz acompanhar necessariamente pela fantasia dessa satisfação absoluta. Eu coloquei ali aquele projetor cinematográfico, que eu sempre compreendi muito assim, esse movimento mental, esse movimento pulsional, como se fosse uma espécie de projetor que fica projetando na parede do impossível cenas de onipotência. Encantando a gente, movendo e comovendo a gente, também deprimindo, entristecendo a gente, mas tudo mais com cenas de onipotência. Essas cenas, assim como no cinema, né, para a gente curtir um filme, a gente tem que supor que aquilo está acontecendo lá em algum lugar de verdade. Se você ficar o tempo todo ciente, não, eu estou numa cadeira e estou numa sala e tem alguém projetando e aquilo é só uma parede, você não vai curtir o filme. Em algum momento você tem que acreditar que aquele troço está acontecendo lá de verdade. E é assim também com o haver e o não haver. O haver fica projetando alucinatoriamente um monte de coisa lá na parede intransponível do não haver, e aquilo fica comovendo a gente no sentido de que, caramba, tem alguma coisa lá mesmo, tem Deus lá mesmo, tem o sentido da história lá mesmo, tem o amor romântico lá mesmo, do que o Schelling estava falando ali, tem o sucesso lá mesmo, tem a felicidade lá mesmo, tem a riqueza lá mesmo. Alguma coisa se coloca nesse lugar para a gente, entre haver e não haver, que fica estruturando todo o nosso movimento no mundo. Seja sucesso, felicidade, fama, amor romântico, transar com todas as pessoas do mundo, ter uma castidade absoluta e transar só com o seu ideal de Deus. Tudo isso são fantasias de poder absoluto que se colocam entre haver e não haver e que começam a comover inteiramente o movimento da vida. Veja a frase: fora do impulso alucinatório, que costumamos chamar de pulsão, não é possível pensar uma economia psíquica ou qualquer outra. Começa-se daí, e isso já é o bastante para entender nossa loucura. Nosso corre-corre atrás de quê? De uma alucinação, que, no entanto, não vai sossegar só porque queremos. A alucinação está lá, como e na estrutura. A estrutura alucina, empurra, empuxa, impulsiona nesse sentido. A máquina é fantasista, a máquina é alucinatória. Você não consegue depurar a sua vida de fantasias e alucinações. Não consegue. Isso seria já uma fantasia e uma alucinação.
A máquina é, por natureza, pela natureza dela, ela fica projetando fantasias de gozo absoluto, satisfação absoluta, poder absoluto e correndo atrás delas. Não tem como escapar da fantasia, escapar da alucinação. O que se diz, né, numa análise, se conseguisse dizer, é justamente a fantasia. Por isso que tem a ver com desejo sempre. O que se deseja? Que fantasia é essa que está comovendo o desejo? Onde que você está achando que está o gozo absoluto? Isso é que tem que aparecer em algum momento. Para quê? Para que possa haver a rememoração daquele impossível, a rememoração daquela experiência de haver que nós já tivemos. O que ela revelou para a gente? O que ela mostrou para a gente? Essa verdade, há o haver, não há o não haver. Porém, a gente continua alucinatoriamente perseguindo algum tipo de fantasia de satisfação. Só que é diferente, uma vez que a gente vai rememorando a experiência de haver, essa fantasia vai ganhando mais possibilidades de expressão, possibilidades mais criativas de expressão, vai se ampliando a nossa margem, nossa possibilidade de negociação e de reinvestimento dessa força pulsional, criação mesmo. Se livrar da fantasia você não vai, mas dá para fazer muita coisa com ela. Dá para fazer uma coisa muito pequenininha, que ela fica exigindo que seja exatamente daquele jeito, dá para ficar sofrendo porque ela não consegue chegar na satisfação absoluta que ela desejava, ou dá para fazer obras de arte incríveis, obras de pensamento incríveis, né? Mas enfim, isso a gente vai ver mais para frente. Hoje eu queria trazer esses conceitos fundamentais: haver, a experiência de haver, a diferença entre haver e ser, a ordem do haver e a ordem do ser, pulsão, que é o conceito fundamental, é aquilo que está sempre em jogo quando a gente está pensando psicanaliticamente, e o caráter necessariamente alucinatório e fantasista da pulsão. Tá? Semana que vem a gente continua.